A velocidade de batimento da cauda do espermatozoide para empurrá-lo para frente faz com que ele bata 23 vezes por segundo. 23 vezes por segundo. Quer dizer, como é possível um motor desse ser montado casualmente? Ponto a ponto, base a base. Outra coisa que chama bastante atenção e que perturba os geneticistas e os cientistas e os biólogos de modo geral. Espermatozoide, óvulo. Constitui-se um ovo. 2, 4, 8, 16. 16 células absolutamente iguais. Mas num determinado momento, uma dessas células absolutamente iguais às demais começa a se transformar numa célula do fígado. Uma outra célula absolutamente igual às demais se transforma numa célula do osso. A outra no neurônio. A outra numa célula da pele, a outra na célula do pulmão, uma numa célula do globo ocular e vai por aí afora. Centenas de células diferentes uma das outras, partindo de células absolutamente iguais. O que a ciência chama atenção? Olha, isso deve estar relacionado com uma coisa chamada epigenética. O ambiente onde a célula se encontra em torno dela é que estimula a célula a se diferenciar em uma direção ou em outra. Mas isso acontece com todos nós? Com todos nós, os ambientes em torno das nossas células são exatamente iguais para que elas sejam empurradas numa direção ou na outra? Não tem como você deixar de acreditar, pelo menos no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, nós aqui dentro dessa sala, que existe uma forma extrafísica. E a forma extrafísica qual é? O perispírito, que já está sendo estudado pela ciência com outro nome, campos morfogenéticos. Os interessados entram aí no Sheldrake. Sheldrake é um pesquisador desses campos morfogenéticos e vão ver os livros e os trabalhos deles fantásticos. Inclusive, esses campos morfogenéticos ou perispirituais envolvem também animais. Os nossos animais de estimação têm também esse campo morfogenético perispiritual. E ele pode atingir grandes distâncias além da superfície do nosso corpo. O Sheldrake fez algumas experiências com cães de estimação e quando passava pelo pensamento do dono, que estava no momento de ele retornar do seu trabalho ou de alguma outra atividade ao seu lar, o cão se despertava e ficava imóvel, olhando pela janela ou olhando pela porta, aguardando a chegada do dono. Vejam como se interpenetram esses campos morfogenéticos, que devem ser nada mais nada menos do que os campos perispirituais que todo ser vivo tem. A ciência está apontando, inclusive, como uma possibilidade de ondas probabilidades, como acontece com os elétrons quando eles se migram em direção de algumas outras placas e de algumas outras associações. Aqui está a nossa formação, é isso? E, evidentemente, tem uma forma por trás disso tudo. Eu disse aqui pela manhã